Alô, Baixada Santista, ó, sem reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Eu quero agradecer aos nossos telespectadores. Durante a semana eu não pude fazer o programa ao vivo, só fizemos o programa na segunda e na terça-feira. Uma forte gripe me impediu de poder fazer o programa ao vivo. Ficava até chato, não é? Uma voz anasalada, uma voz carregada. Então nós tivemos que reprisar na quarta, quinta e sexta-feira. Voltamos hoje ao vivo, já falando da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Nesta segunda-feira, nós temos como convidados o Emerson dos Santos, ele que é secretário... Esse é o Getúlio, hein? Opa, vamos trocar... Até primeiro porque eles não se parecem, né? Primeiro é que eles não se parecem, mas o Emerson dos Santos, secretário de Planejamento da cidade de São Vicente, e o Getúlio de Matos, secretário de Relações de Emprego e Trabalho da cidade da Praia Grande. Hoje um programa bastante metropolitano. Eu gostaria só de fazer aqui, na verdade, daqui a pouco, eu vou comentar alguns e-mails, mas eu quero comentar daqui a pouco a respeito de um caso que eu denunciei aqui na segunda-feira. Estava até a presença da deputada estadual Thelma de Souza. No programa de segunda-feira eu falei a respeito de um acontecimento no shopping Litoral, no Litoral Plaza Shopping, melhor dizendo, num local chamado Que Da Hora, um espaço para crianças, mas eu vou comentar daqui a pouco. Houve lá um episódio que eu relatei aqui no programa, muitos e-mails acabaram vindo em razão desse tema. Eu não pude comentar durante a semana pelas reprises, mas hoje eu vou falar a respeito desse acontecimento, viu, Carlinha? Do Litoral Plaza Shopping e também deste estabelecimento chamado Que Da Hora. Emerson, boa tarde, obrigado pela participação. E um tema que me parece que vem tomando mais corpo, a gente tem saído na frente nessa discussão, não sei até que ponto há convicção de que vai ser solucionado, mas me parece que os municípios poderiam se unir para discutir um incinerador metropolitano para o lixo. Agora, recentemente, o representante da AGEM disse que isso estaria muito próximo de acontecer. Um problema que todas as cidades da Baixada sofrem, que é a destinação final do resíduo sólido. Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, telespectadores da TV Santa Cecília. Boa tarde também, Getúlio. Esse é um tema extremamente importante na agenda, e eu não diria só na agenda da região da Baixada Santista, eu diria um ponto importante na agenda do país, do Brasil, né? A destinação dos resíduos sólidos tem sido um grave problema para as administrações municipais, para o próprio governo do estado e o governo federal. É verdade que há uma tratativa no sentido de a gente para que nós possamos dar uma destinação para os resíduos sólidos, né? Hoje a gente manda para outras cidades, né? Não existe um incinerador que possa cumprir o papel de garantir que esse lixo aqui produzido na nossa região seja, enfim, dado o tratamento correto, né? Então, é um tema como a questão do lixo, como a questão do transporte, como a questão da saúde, são questões de ordem metropolitana que, na realidade, eles estão atrasadas, né? Eu acho que a AGEM, apesar de a iniciativa junto com as prefeituras, mas são temas que estão na pauta há mais de 10 anos. Fica só na pauta, né? Só na pauta de prioridades, mas a efetivação na prática pouco ocorre, né? Então, e aí a gente tem que responsabilizar o governo do estado, que teria o papel, né, de, nas regiões metropolitanas, ser o indutor e poder resolver, de fato, junto com as prefeituras, essas situações. Por ter pouca independência os municípios,
né? A região metropolitana não tem um orçamento próprio que pudesse pautar as suas ações a curto, médio e longo prazo, isso dificulta muito, né? E aí fica à mercê, né, das questões políticas do governo do Estado, aonde é mais importante, aonde politicamente é mais estratégico, e não tem a questão da gestão pública como uma questão fundamental que possa as prefeituras, os prefeitos que lidam com a situação no dia a dia, com os problemas do dia a dia, poder solucionar as questões. Olha, São Vicente levava o lixo para Mauá, até pouco tempo atrás, né? Me parece que agora está indo para o Sítio das Neves, mas até recentemente ia para Mauá. Praia Grande é a mesma coisa. Praia Grande também. Quer dizer, você tem que levar para outras cidades distantes um problema que talvez pudesse ter se discutido antes a solução regional. Boa tarde, obrigado pela presença, Getúlio. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Emerson. Boa tarde aos telespectadores. Eu também concordo em gênero, número e grau, né? É um assunto que está na pauta. Eu não sou muito velho, mas eu já estou com 30 anos de serviço público e eu vejo essa questão do lixo ser discutida há muitos anos. Há muitos anos eu vi a ex-prefeita Thelma de Souza discutir a questão do lixo também com o discurso metropolitano, mas acontece que também a questão metropolitana está em pauta e que, infelizmente, ainda eu não consigo visualizar real interesse metropolitano de resolver certas questões, né? A questão do lixo, agora a gente está tomando a frente, Deus queira que realmente aconteça, mas a verdade é que é meio cada um para si, Deus para mim, né? As discussões na Baixada, na imprensa, na televisão, as pessoas vêm e falam, não, vamos discutir metropolitanamente, republicanamente, mas na hora H mesmo, na hora ali da onça beber água, e que às vezes o cara tem que abrir mão de um recurso que vem para a sua cidade ou para que seja feito algo metropolitano, é difícil que aconteça. No caso do lixo específico, acho que a gente tem que tratar urgentemente da questão do reaproveitamento do lixo, né? Vou te dar um exemplo, Augusto. Praia Grande paga 7 centavos para tirar um coco da praia, um coco verde, que é jogado na areia da praia, para enviar para Mauá. 7 centavos. Se nós tivéssemos na região algum lugar para fazer o tratamento desse coco verde, transformá-lo em artesanato, em tapete, em material para estofamento de carro, a gente conseguiria reverter o que hoje é um gasto num custeio de algum investimento da região. E assim vai, né? Resíduo da construção civil, porque quando a gente fala em incinerar, eu imagino incinerar aquilo que não se aproveita, né? Mas plástico, metal... Tem que haver uma reciclagem, né, adequada. Tem que haver uma reciclagem. E a gente sabe que não há uma reciclagem no Brasil, né? Não é na região da Baixada Santista. Então, que bom que essa discussão está sendo feita agora do incinerador, porque eu acredito que em havendo o incinerador vai haver a reciclagem para saber o que vai incinerar e o aproveitamento disso. O problema está apenas começando. Quando discutirem, vamos colocar um incinerador, aí vai vir o segundo problema, em que cidade, né? Que aí começa, não, eu não quero, o outro não quer, vai trazer contaminação, vai trazer isso, que é uma segunda etapa, mas com certeza acontecerá. É igual presídio, né? Presídio cadeia é uma situação que também ocorre da mesma forma. São Vicente acho que já cumpriu a sua cota, né, de participação. São Vicente já deu a cota de contribuição regional. Agora eu queria falar o que o Getúlio colocou, que é extremamente pertinente, que é essa questão do reaproveitamento. E só dizer que em São Vicente, através do Ministério de Ciência e Tecnologia, hoje o ministro Mercadante, tem um projeto São Vicente de instalar ali no Sambaiatuba uma usina de reciclagem de coco, né? Que seria gerenciada pela própria cooperativa hoje, que é aquela cooperativa do antigo lixão. Então o projeto já está avançado, já teve o ok do Ministério de Ciência e Tecnologia, só está tratando as suas adaptações necessárias e acredito que São Vicente contará com uma reciclagem de coco. De coco, né? Como ele disse, Praia Grande paga 7 centavos, né? Por cada coco, e essa usina ela pode ter um tratamento regional, por exemplo, né? Ao invés de Praia Grande
pagar para mandar, quer dizer, pode mandar para essa cooperativa, ela comprar, enfim, produzir, né, e fazer o reaproveitamento. E quero ressaltar também, Augusto, que é importante a gente enfatizar, nós que temos, pela Secretaria de Planejamento, né, essa ação de orçamento participativo, de conversa diária com a população, audiências públicas, né, e tem algumas questões que, por exemplo, a questão do lixo é pautada em quase todas as audiências por parte da população, como outros temas também, mas que são temas de ordem metropolitana, que tem solução de ordem metropolitana, né? E aí cabe a ser do município, a população, óbvio, com todo o seu direito, pressiona o poder público local para que dê a solução. Mas muitas vezes essas soluções só poderão ser dadas de ordem metropolitana. E o poder público municipal acaba ficando engessado, não tendo ações que possam, a não ser ações para minimizar problemas, né? Mas não ações que possam solucionar concretamente o problema. Então, essa dinâmica também de não termos ações metropolitanas acaba... enfim, por exemplo, vou dar um exemplo, a questão dos caminhões. São Vicente é um problema grave, não tem uma região, um bairro que nós não façamos uma audiência pública e a população hoje questiona os caminhões, o grande número hoje de caminhões que trafegam ou estacionam e os pátios de contêiner, que também tem que ter uma tratativa de ordem regional, né? Por exemplo, os pátios de containers geram muito pouco emprego, na realidade. São depósitos. Mas olha, tem alguns bairros de São Vicente, o Jockey Club está infestado. Está infestado. E aí, assim, há um processo de desenvolvimento na região, correto? Se nós não sentarmos os municípios para que cada município dê a sua contribuição, mas também receba em contrapartida. Pelo desgaste, né? Pelo desgaste, né? Então, a população do Jockey Club, por exemplo, como o próprio Augusto falou, diariamente. Por quê? Porque a região da Baixada, em São Vicente especial, o solo, primeiro que não é adequado a receber grande carga, né? Tem algumas regiões na cidade de São Vicente que o solo não permite isso. Segundo, que há o transtorno natural, né? Porque são grandes espaços, são utilizados, né, por caminhões, e aí há outro tipo de movimentação, há a questão da criminalidade, há a questão das casas que são rachadas, há a questão do perigo de atropelamento. Então tem um conjunto de fatores que para a população, que são áreas residenciais, acabam afetando. Então, eu estou dando exemplo disso porque também, por mais que São Vicente possa fazer, né, no seu plano diretor, fazer ações restritivas e tal, mas nós temos que se adequar ao processo de desenvolvimento da região, né? Agora, São Vicente não pode ficar... Não dá para aceitar, por exemplo, o Jockey Club, que é um bairro, tem uma participação residencial muito grande, claro, né? Em razão daquelas imensas áreas do Jockey, ficou à mercê desses pátios de container, né? E olha, eu vou ser honesto, se fosse feita uma severa fiscalização nesses pátios, muitos não ficariam abertos, viu? Não sei se todos conseguem cumprir a legislação como deve. Não porque é uma legislação diferente, porque nós sabemos que muitos desses pátios são abertos sem estrutura alguma, apenas para atender a necessidade da região, que é de armazenamento de containers, né? É verdade. Não, e acho que tem que ter, por parte do poder público, essa fiscalização. Agora, é fato que é um processo inevitável, né, essa questão, porque agora São Vicente